João sempre teve olhos que viam demais, enquanto outros pescadores encaravam apenas a água agitada do mar da Galileia. Ele via algo por trás do reflexo, sombras que se moviam onde não deveriam, brilhos que não eram do sol. Ele aprendeu a ignorar, até o dia em que ouviu aquela voz: segue-me. A voz não era alta, não era forte, mas parecia ecoar dentro da cabeça dele, vibrando nos ossos, como se tocasse uma parte esquecida de sua alma. Quando João se virou e viu o homem menos Jesus, teve a sensação de que aquele olhar atravessava anos, segredos, medos, como se ele já o conhecesse desde antes que o próprio João existisse. E Jó sagou. A presença caminhar com Jesus era estranho, ele falava de luz, mas às vezes João sentia que caminhava à beira de um abismo invisível. À noite, quando os outros dormiam, João permanecia acordado. O céu estrelado parecia olhar de volta. Ele se perguntava: por que eu? Por que ele me escolheu? O que ele vê em mim, que nem eu vejo? Havia dias em que Jesus parecia infinitamente humano. E havia outros em que ele parecia mais, muito mais. João via isso nos detalhes, nos silêncios, no modo como a realidade parecia se curvar ao redor dele, e isso o fascinava, e o aterrorizava. A cruz ficou porque não conseguia sair. Ficou porque algo dentro ou fora o mantinha preso ali, como um pássaro olhando para uma serpente. Aquele dia tinha um peso estranho, quase físico. O céu parecia mais baixo, o ar mais denso. E quando Jesus olhou para ele pregado na cruz, João sentiu algo que jamais esqueceria, como se a dor dele estivesse dentro da própria mente de João. Como se ele estivesse morrendo junto. Como se ele o chamasse para dentro de um lugar onde nenhum humano deveria entrar. A cena o perseguiu para sempre. As visões os anos passaram, mas as vozes nunca mais cessaram. João tentava viver em paz, mas algo o seguia. Às vezes, quando fechava os olhos, via fragmentos, relâmpagos sem nuvens, tronos entre chamas, criaturas de olhos múltiplos, uma cidade que parecia viva. E sempre, sempre, aquela voz: escreve. Ele não sabia se era revelação divina, ou se estava lentamente enlouquecendo. Na ilha de Patmos, sozinho, o silêncio era tão profundo que parecia ter dentes. Foi ali que a realidade se rompeu de vez. João sentiu o mundo atrás do mundo se abrir, como se estivesse olhando pelo buraco de uma porta proibida. As visões o consumiam, um cordeiro ferido brilhando como fogo. Anjos com rostos que não pertenciam a nenhuma criatura da terra. O som de trombetas que nenhum instrumento poderia produzir. Bestas que pareciam feitas de pesadelos antigos. E acima de tudo, o livro. O livro selado. O livro que chamava por ele. Eu escrevo, não porque queria, mas porque precisava. Para expulsar da mente o que via, para não enlouquecer completamente. Ou para não enlouquecer ainda mais. O último sussurro já velho, frágil, quase quebrado pelo peso das visões, João repetia a mesma frase: amai-vos, mas ninguém percebia o tremor em sua voz, nem o medo por trás dos olhos cansados, porque ele sabia algo que jamais disse em voz alta: o amor não era apenas um mandamento, era uma proteção, a única defesa contra aquilo que ele tinha visto espreitando nos limites da existência. Algo que ainda estava vindo, algo que ele nunca teve coragem de nomear. Fim.